Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo da nossa série As Perguntas que Deus Fez, e eu quero compartilhar com você mais uma pergunta que Deus fez através de Zacarias. A pergunta está lá no capítulo 4, versículo 4 do livro qual ele escreveu, e assim está escrito, preste muita atenção. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o contexto desse texto fala sobre uma série de revelações quais o Senhor vinha entregando a Zacarias, este profeta levantado no tempo da volta, do retorno do exílio babilônico. O povo havia sido exilado, sequestrado, raptado, como uma liberação do Senhor e uma punição, um ato de ira do Senhor, em função dos seus maus comportamentos ao longo de longos e longos anos. E quando o Senhor assim vem com sua misericórdia, eles retornam ali para Jerusalém, eles encontram a cidade toda devastada. Deus levanta esse profeta chamado Zacarias e começa a trazer várias revelações para ele. Só que a revelação daquilo que Deus estava ensinando não era tão clara, não eram palavras muito fáceis de entender. Ele traz aqui visões como as visões dos cavalos, as visões dos chifres e dos ferreiros. Ele traz a visão de Jerusalém como uma medida. Ele traz a visão do sumo sacerdote, a Josué, do candelabro de ouro, de um rolo que voava. Era algo muito profundo. E ele olhava para toda aquela situação e o anjo entregando as suas revelações, ele acabava não compreendendo. E por vezes somos assim, eu e você. Não é pecado nós não compreendermos aquilo que Deus está falando. Por muitas vezes fica difícil, existem muitos ruídos na nossa vida, no nosso entorno, na nossa relação social, nas nossas relações profissionais. Por tantas vezes realmente fica difícil de nós compreendermos. E o Senhor, ele nunca vai falar somente de forma clara e objetiva. Não, por vezes ele vai nos entregar alguns códigos espirituais que será somente possível de compreender se assim nós nos aproximarmos dele, se nós nos achegarmos próximo dele para que possamos assim compreender. Deus fez assim ao longo de toda a história, falando através dos profetas, falando através de anjos aqui, mostrando visões espirituais muito profundas no mundo espiritual ali, e falou assim também através de Jesus, quando ele começa a ensinar através de parábolas, e fala que ele só falava em parábolas porque nem a todos era dado a conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Se nós queremos realmente discernir aquilo que Deus está fazendo e não cair nessa estação aqui que Zacarias caiu, mesmo sendo um profeta, ele não conseguia compreender tamanha revelação que Deus assim estava gerando sobre a vida dele, é necessário que nós nos aproximemos ainda mais do Senhor. Zacarias não era um homem qualquer, não era um ímpio, não era alguém que estava em pecado, não. Zacarias era um homem que tinha sido levantado, e eu digo que os profetas são os amigos de Deus, aquele que Deus confia os segredos, e nem mesmo ele estava ali compreendendo, porque faltava ainda um pouco mais de proximidade com o Senhor. E o anjo, quando o anjo faz a pergunta, não sabe o que é isso? E ele responde: não, meu Senhor. O primeiro passo de nós compreendermos aquilo que Deus está fazendo é demonstrarmos humildade, falando: Senhor, eu realmente não estou compreendendo aquilo que Deus está fazendo. E aí logo na sequência o anjo já começa: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era o governador na época. Não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército. O que ele estava falando aqui? Não será por força que as coisas serão construídas. Não será por poder que aquilo tudo que foi destruído será reestabelecido. Mas será somente por aquilo que Deus está fazendo, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só que poderoso. O Espírito fala sobre relacionamento, irmãos. E o povo tinha ido para o exílio babilônico justamente por esse fato de não estar assim se relacionando. Quando nós lemos alguns dias atrás aí falando sobre Oséias, o Senhor fez com que ele provasse da infidelidade quando permitiu que ele casasse ali com uma prostituta, um homem de Deus casando-se com uma prostituta. E da mesma forma aqui, este profeta estava provando um pouquinho da falta do discernimento que o povo tinha. Então quando o Senhor fala que é somente através do Espírito que haveria de ter uma interpretação, uma visão ou clareza nas revelações que Deus, nas palavras que assim ele estava gerando sobre a vida dele e do povo, ele fala propriamente sobre uma proximidade, sobre um relacionamento, sobre estarmos conectados com o Senhor através do Espírito. Veja que poderoso. O Senhor está o tempo todo nas Escrituras nos chamando a um relacionamento. Se eu pudesse resumir, a ideia central da Bíblia é um Deus que é Pai, que forma um relacionamento para com os seus filhos. É um Deus relacional, é um Deus que deseja, assim, relacionar-se o tempo todo com os seus filhos. Não porque é carente, nós já falamos sobre isso aqui também, mas porque nós precisamos desse relacionamento. Então o convite de hoje é nós nos aproximarmos do Senhor a ponto da voz dele não ser mais confundida nos nossos ouvidos, nos nossos olhos e no nosso coração espiritual, mas que tudo isso venha com clareza sobre as nossas vidas e assim nós possamos caminhar diante daquilo que Deus está gerando no dia de hoje sobre nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que procura relacionamento com seus filhos. O Senhor é um Deus que está o tempo todo falando, liberando coisas sobre as nossas vidas, e por vezes nós entramos nessas fases, assim como Zacarias nesse momento, sem compreender aquilo que o Senhor estava falando, Senhor. Assim somos nós, por vezes.
Que nesse dia, assim, o Senhor possa nos ensinar os caminhos que nos aproximam do Senhor, Pai. Que o Senhor possa fazer com que cessem, calem as vozes em torno das nossas mentes, dos nossos corações, e que nós estejamos sintonizados, Pai amado, com a Tua frequência, com a Tua voz, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra nos ensina, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que existem muitas vozes neste mundo, que nós não venhamos nos atentar a elas, Senhor, não venhamos, assim, de alguma forma, pulverizar a nossa atenção, mas que ela seja focalizada, convergida somente no Senhor, Pai. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, que a Tua voz, que as Tuas palavras sejam as únicas, Senhor, as únicas a serem ouvidas na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia incrível, de muito, muito, muito discernimento daquilo que Deus está fazendo. Deus te abençoe.